Graça e paz, meus irmãos. Aqui é mais uma edição do BPC no Lar. Nós tivemos reunidos aqui, eu, pastor César, pastor Sérgio, e nos prendemos no texto de Atos, capítulo 2, verso 42, onde a igreja recebe do apóstolo Pedro uma resposta de como ela deveria viver. Então, com base no que nós falamos naquele momento, tentando passar para vocês a importância da dificuldade que nós estamos vivendo agora e de que a igreja ela jamais vai morrer, porque o templo pode estar fechado, mas a igreja está aberta. E a minha preocupação é trazer para você princípios bíblicos para que você possa, nos relacionamentos da comunhão, do partir do pão, das orações, você possa dividir com a sua família neste momento. E do verso 42 de Atos 2 até 47, ali tem princípios para que você caminhe, para que você entenda como é que a igreja viveu em todas as circunstâncias. E eu posso falar isso com propriedade porque no ano de 95, Deus me chamou para poder, diante de uma situação que a denominação viveu aqui na região, eu recomeçar a igreja que viveu por um período de 40 anos. Hoje ela tem 63 anos e nós estamos à frente da igreja há 23. E qual foi o melhor caminho diante das circunstâncias que nós estávamos vivendo naquela ocasião? Que a igreja tivesse um local. E foi aonde? Na minha casa. E eu me senti imaturo, me senti pequeno, me senti sem condições de ser esse porta-voz. Mas Deus me deu a direção através da sua palavra. Então, você na sua casa, nesse momento que a gente só ouve falar de pandemia, ouve falar de coronavírus, ouve falar de quarentenas, então nós temos um limite de ficar na nossa casa. Então, como é que você vai preencher esses espaços? Vai preencher com a palavra. Então, hoje eu queria compartilhar com você a importância do cuidado que Deus tem em começar a igreja no lar. E Deus quer te levantar como um Ananias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 9, onde nesse texto trata a conversão do apóstolo Paulo. E ele é o Saulo, o perseguidor da igreja, ele cheio de si, cheio das novidades da sua caminhada, e então ele se julga o homem, o tal, diz, não, eu vou acabar, eu vou destruir a igreja, eu vou derrotar a igreja, eu vou colocar um fim na igreja, eu vou dar um final para que a igreja não prospere. E a igreja, na visão deles, era chamada de caminho. Se você ler do versículo 1 até o 10, você vai ver que o Senhor trata ele e diz, o que é que você está pensando? Você está mexendo com a igreja? Porque quem mexe com a igreja, quem é a igreja? Somos nós. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de nós sermos a igreja, porque a gente às vezes não entende. Aí a gente pega essa palavra e aí não queremos congregar mais, não queremos fazer parte da comunhão, não queremos ser assíduo na congregação, vamos esquecendo de congregar. E por isso que eu comecei minha palavra aqui falando de Atos capítulo 2, do verso 42, que são as respostas que Pedro dá quando o povo, ouvindo a mensagem dele, diz o que nós vamos fazer. Aí ele dá uma explicação da responsabilidade do templo, de perseverar na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão, de uma igreja operante, uma igreja viva, uma igreja que compartilha, uma igreja que se preocupa com o templo e com a casa. E também uma igreja que, da medida que ela se reúne, todo mundo quer viver com ela. Por quê? Porque não é um clube, é uma comunidade de discípulos que
compartilham a palavra, uma comunidade de discípulos que se relacionam a ponto, daquele momento, eles pegarem, vender suas propriedades e resolver a questão das necessidades. Nenhum teria que passar por necessidade. É essa a igreja operante é assim. E agora, esse é o momento. Estamos diante de um quadro que é assustador. Muitas pessoas estão assustadas, outros não estão nem assustadas com nada, porque não estão entendendo, é um inimigo invisível. Porém, vamos nos prender nesses dias, dentro de nossa casa, mas assim, com a palavra na mão, com a palavra nas nossas mãos, com os joelhos dobrados, redobrando as orações. Aí eu quero compartilhar com você que você vai ser o Neemias. Então, nesse momento, você tem evangelizado sua família. Todos são cristãos? Se são, aleluia. Mas se não são, esse é o momento para que eles sejam tocados por Deus. Sempre vai ter um Saulo dentro de casa. E eu quero compartilhar com você aqui que o Ananias se sentiu impotente, como eu também me senti há 24 anos atrás, quando o Senhor me chamou. Falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente começa? O Senhor disse, começa na sua casa. Então, o versículo 10 diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. É importante que você vai ser um discípulo que gera discípulos. Então, às vezes, a gente tem os slogans aí, né? Cada casa, uma igreja, cada membro, um pastor. Não é verdade. Nós não queremos aqui, não sei qual que é o teu pensamento sobre células. Nós estamos chamando esse grupo de pequenos grupos, aonde eles vão ser importantes para o corpo e vão gerar saúde e vida. Você é um discípulo. Você vai ter responsabilidade de abrir um texto bíblico, de abrir as escrituras e trazer uma palavra simples, porém, que vai trazer vida. Então, olha só aqui, verso 10 do capítulo 9 de Atos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, não se esqueça, eu e você somos discípulos. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, e ele prontamente disse, eis-me aqui, Senhor. Verso 11, o Senhor deu para ele uma incumbência, disse para ele, vá na casa de Judas, deu o endereço na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Por quê? Porque do primeiro versículo ao 10, você vai ler com mais calma, como nós temos pouco tempo para te passar isso, mas o importante é você ler o texto inteiro. Então o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo que escreve a maior parte do Novo Testamento, veja a importância. Já contei o fim do que virou Saulo. Talvez na sua casa, talvez depois que passasse a pandemia, sabe lá Deus quando, eu acredito que está tudo no controle dele, você vai salvar pessoas, porque esses textos vão nos trazer assim, edificação a ponto da sua casa ser edificada e os seus vizinhos também. E tem muitos Saulos, tem muitas pessoas, e tem muitos Ananias, como eu e você, com medo de assumir essa responsabilidade, esse compromisso. Então, ele vai agora dizer para Deus, olha, Senhor, nossa, eu como? Versículo 13, o Ananias responde dizendo, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Porque ele estava aqui para destruir a vida da igreja, pensava ele. Mas aí o Senhor usa o Ananias impotente, um discípulo. Me usa, eu incapaz, dependente, carente de Deus. Vai usar você para poder falar com graça. Então, ele diz, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, continua dizendo para Deus, para prender todos os que invocam o teu nome. Aí o Senhor vem e traz uma notícia, estou indo aqui para o desfecho final. Ele disse, mas o Senhor disse a Ananias, está dizendo para mim e para você, vá este homem, porque ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome
perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Talvez na sua casa tenha um Saulo, que se você pregar para um Saulo, este Saulo vai causar para a região toda, vai causar para a família. Talvez você é o Ananias amedrontado, medroso, mas você vai pregar e Deus vai levantar um Saulo que vai se transformar num Paulo cheio do Espírito Santo. Versículo 16 diz: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. É isso. As pessoas que incrédulas são, e talvez nós também na nossa incredulidade, não fazemos jus da palavra de Deus, a gente acaba minimizando as Escrituras. Então, o Senhor diz: você está sofrendo por meu nome agora, Ananias? Então, vai lá pregar para o Saulo, que ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Ele vai causar no mundo espiritual. E no versículo 17, então Ananias foi e entrou aonde? Na casa. É aqui que eu quero que você comece. Na sua casa, na casa de um parente. Depois da pandemia, claro. Agora não, agora é aí na sua casa. A importância de congregar em casa, de reunir, pensando num princípio de edificação. Tá? É essa a ideia, que você aí, ninguém pode te parar. A igreja pode se reunir em qualquer lugar. Como a gente estamos falando da casa, então vamos na casa, olha aqui. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver, e outra coisa, ver naturalmente, e daí agora você vai ser cheio do Espírito Santo. É isso aí, nós vamos pregar, não vamos pregar uma palavra qualquer, jogada ao léu. Não, nós vamos buscar de Deus uma direção, e cheio do Espírito Santo, pensando no capítulo 1, lembra quando eu falei na minha primeira pregação, que sem o Espírito Santo a gente não pode sair para lugar nenhum. Aí a ordem é: espera em Jerusalém. Então você está em Jerusalém, espera, está dizendo aqui que o Covid-19 está acabando, e é o foco na Brasilândia. Então a sua Jerusalém é a Brasilândia, se você mora por aqui. A sua Jerusalém é onde você está, no Paulistano, onde é o meu caso, enfim, aonde você está. Então, quando ele coloca as mãos, olha lá, o poder não é do homem, não é do Ananias, o poder é do Cristo. O poder não é do Joilson, é do Cristo. Imediatamente, verso 18, diz: algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, automaticamente, discípulo faz discípulo, ele foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Eu quero aqui encerrar e deixar para que você medite nesse capítulo todo, nessa conversão genuína que o Senhor opera na vida do Saulo, transformando ele em Paulo, e usa um Ananias, um homem incapaz, como eu e você, volto a repetir. Deus pode usar você. Quem vai se levantar como líder aí na sua casa? Você como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, vocês são uma só carne. Então, juntem as forças. Não parem de servir o Senhor. Não parem de adorar a Deus. Eu quero encerrar essa pequena reflexão orando com vocês. Orando em cima desse texto. Pedindo para que Deus te dê graça e que você, quando Ele te chama, Ele está te chamando agora. Você entende e responde. Você diz: Senhor, eis-me aqui. E Ele vai te capacitar. Ele vai fazer com que você entenda aonde você tem que chegar. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós somos-te gratos. Essa série sendo gravada agora, meu Deus, a minha oração é que gere vida no coração de quem passar por esse momento de transmissão através desses 15 minutos, dessa série do OBPC no lar, da palavra de Deus no lar, das escrituras abertas no lar. Olha que incrível a tua palavra. E o Senhor nos levanta agora como Ananias, tira esse medo, tira esse peso, nos levanta em meio a tanto esse caos de pandemia, de coronavírus, de quarentena,
Nos levanta como Ananias para trazer uma palavra dentro de casa. Para que aqueles que ainda estão cegos carnalmente falando e cegos espiritualmente, as escamas caiam dos olhos deles e o teu Espírito Santo os tome, os dirija, os levante e eles se tornem como um Paulo cheio do Espírito Santo. Que cada família seja tratada, seja sarada, seja dirigida pelo Senhor Jesus. E que essas mensagens que não são minhas, não são de nenhum dos pastores que passaram por aqui, dos diáconos que vão falar, de quem sentar para gravar diante desse momento tão importante de 15 minutos. É o Senhor Jesus falando. A minha oração é que o Espírito Santo fale com você. Se levante como Ananias, comece na sua casa, com certeza Deus vai abrir outras casas e outros Saulos serão convertidos e todo o mal que estão na vida das pessoas, mais do que essa enfermidade, o pecado será extirpado e o nome de Jesus será glorificado. Forte abraço, até a próxima edição. Até já.